começa a saber o que quer. Ah, mas é o Gabriel pisando na área, para irritar um pouco, se eu não me engano, é o Birne que não gosta do termo pisar na área, né? Ah, mas não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar. Tudo bem, não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar, mas era o que o Silvinho tinha ali hoje. E dentro do que se tinha, se movimentou, se trabalhou, foi ele que chegou. A gente pega ali no lance do gol, até anotei, você tem movimentação, você tem Rony, você tem o Mosquito passando, dando opção, correndo na hora certa, você tem o Gabriel infiltrando para chegar. Aquilo ali não nasce do dia para a noite, não nasce simplesmente instintivamente dentro de campo. Claramente me parece uma jogada trabalhada. Então, pela semana que foi, pelos últimos resultados, é uma evolução do trabalho do Silvinho. Ficou até um gostinho de que talvez se tivesse um pouco mais de qualidade poderia ganhar. E o do Palmeiras, qual é o gostinho que fica? Que aquela tal evolução, ou uma falsa evolução que a gente viu na semana passada contra a Chapecoense, era muito mais do momento, era muito mais de ter o Patrick de Paula que não tem, era muito mais pela fragilidade, porque não repetiu no meio de semana e hoje não repetiu. Parece que em alguns momentos, acho que o Antero fala modorrento, né? Abre mão de jogar. Aposta muito mais na fragilidade do Corinthians do que exatamente no que pode fazer. Aí joga por 7, 8, 10 minutos ali no segundo tempo, faz um gol que acaba sendo bem anulado, mas é só, depois cansa. Então, assim, dentro do cenário de um trabalho, observando como foram os últimos dias, eu acho que sim, é um cenário muito mais positivo para o Corinthians após o derby do que exatamente para o Palmeiras. Estou com o Antero e estou com o professor nessa, Paulo. Paulo? Eu acho, Paulo, que dói mais no Palmeiras, no palmeirense, é a sequência de derrotas nos pênaltis e eliminação para o CRB. Eu acho que o empate contra o Corinthians pode incomodar, sim. Eu não acho que o torcedor veja de maneira totalmente isenta, porque sabe que tem um time melhor. Mas no jogo de hoje, se você for observar o que o Palmeiras fez, eu penso, o que poderia fazer melhor? Ele poderia jogar melhor, mas a ideia de jogo poderia ser outra? Eu acho que não. Porque o Abel ele foi praticamente engolido pelas circunstâncias para escalar o time num 4-3-3. E eu tenho certeza que se ele tivesse os jogadores à disposição, ele não teria escalado a equipe assim. Ele teria ido com a linha de 3 zagueiros, provavelmente com uma linha de 5, provavelmente ele dificultaria para o Corinthians fazer o gol, provavelmente ele teria o contra-ataque do mesmo jeito com a linha de 5, e talvez o contra-ataque até um pouco mais difícil de marcar, porque como ele tem 2 jogadores abertos pelo lado e o Luiz Adriano pelo meio, por mais que o Rony se movimente, ele é muito mais previsível do que nos momentos em que ele tem o Rony e o Luiz Adriano e eles trocam constantemente de posição. Então fica até mais difícil de achar esses jogadores, até porque essa movimentação funciona de maneira coordenada quando o Palmeiras tem todos os atletas em campo. Então, esse 4-3-3, ele não torna o Palmeiras mais ofensivo necessariamente. Ele pode tornar se ele for bem executado. E o meio-campo, com o Scarpa e com o Veiga, que aumenta a capacidade de criação com a bola, deixa muito a desejar na marcação. E aí você tem que pedir para o Wesley voltar de um lado, às vezes para o Rony voltar do outro, ou às vezes ambos. Se você quer o contra-ataque, você pode voltar só com um deles, mas o Corinthians tinha 5 jogadores no meio campo, tem um atleta a mais ali, né? Aí o Silvio coloca o Gabriel e o Rony por dentro, e você vê às vezes muito o Corinthians marcando avançado com o Rony junto com o Luan, como jogador mais adiantado da equipe, exatamente para impedir esse lançamento para o contra-ataque. Quer dizer, o Silvio pensou direito, e aí o time passa a depender do quê? Ambas as equipes, de uma troca de bola e de posições velozes. O Silvinho tenta fazer isso desde quando chegou ao Corinthians, e hoje foi o dia que o time conseguiu executar da melhor maneira. O time do Abel não consegue fazer essa troca de bolas rápidas, porque o time é muito um pouco estático e parece que o jogador pega a bola e ele tem que esperar para pensar onde o outro está. Ao contrário de uma troca de bola que funciona bem quando ela é praticamente automática, porque se repete muito e se faz direito. Então o Palmeiras tem uma queda de qualidade diante daquilo que pode fazer, que não é tão imprevisível assim. Às vezes vai encaixar, às vezes não vai encaixar. Esse não é o Palmeiras que pode disputar um título. Se o Palmeiras tivesse esse time hoje em campo, com os reservas que tem, com esse elenco, o Palmeiras não seria um candidato ao título de campeão brasileiro. Ele correria por fora, ele estaria no bloco do segundo escalão dos times que eventualmente podem ser campeões. E o Corinthians fez um bom jogo hoje. Eu acho que tem que exaltar a atuação do Corinthians. Eu entendo as críticas que são feitas ao Palmeiras, mas eu não acho que isso é uma situação tão atípica assim, ao ponto de dizer que o Palmeiras perdeu com o empate. Mas, Birner, o problema não é o empate, o problema é como empatou. Essa questão tática, ela explica, tudo bem, ele não pôde contar com o jeito que ele quer jogar, mas não justifica o que aconteceu
principalmente entre o gol que o Palmeiras faz e o fim do primeiro tempo. Eu nem coloco o segundo tempo. E o Corinthians não é o Juventude, tá, professor? Com todo respeito ao Juventude, não é o Juventude. É muito melhor. Não é o Juventude, mas passa um pouco pelo que o Pedro falou. O Palmeiras apostou muito mais na fragilidade do Corinthians do que nas suas próprias forças. O Palmeiras parou, o Palmeiras sumiu do jogo. Não há questão tática que justifique isso. O Palmeiras não apareceu mais no jogo. E o Corinthians, mesmo com todas as limitações que tem, olha que pro Corinthians hoje dar sufoco em alguém, é que esse alguém tá dando muito mole. E o Palmeiras deu mole como time hoje, deu mole como equipe. No segundo tempo ele até tenta mexer alguma coisa, mas não conseguiu. Então, individualmente, claro que o Palmeiras é um time que, em jogando nada, quase faz o segundo gol numa bola na trave do Scarpa. Em não jogando nada, quase ganha o jogo num lance ajustado. É desigual, mas isso explica, mas não justifica a postura do Palmeiras, né? O Palmeiras não podia ter se ausentado do jogo como se ausentou por tanto tempo num clássico. Tem uma situação de régua, de expectativa, né, professor? O Corinthians hoje, numa evolução de trabalho, se aproximou muito mais do teto que ele pode fazer, porque aí é questão de qualidade técnica. É questão de entendimento. O Vitor fala, se eu não me engano, em automatizar as movimentações ou algo semelhante a isso que ele falou. Isso. O Corinthians vai ter isso só com o tempo. Esse Palmeiras já tem. Esse Corinthians bateu no teto, talvez, do que ele poderia entregar hoje. Ah, falta qualidade? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. Falta um entendimento, um entrosamento maior? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. É bom lembrar, são só 5 jogos com o Silvinho. O Palmeiras não, o Palmeiras está muito longe do teto dele, ainda que seja um time diferente. Tudo isso eu entendo, mas quando você olha para uma formação de um 4-3-3, que você tem o Felipe Melo, Veiga, Scarpa, Wesley, Rony e Luiz Adriano, acho que não dá para dizer que também está muito prejudicado. Então, assim, o Palmeiras hoje está muito longe do teto e o Corinthians se aproximando do limite dentro do que dá para fazer. Então, sem a bola com essa formação, isso acho que explica muito mais. É essa, Pedro. E sem a bola? E sem a bola com essa formação? Então, tudo bem, ele podia colocar o Gabriel Menino, mas como funciona essa formação sem a bola? Então, mas eu entendo. Fala, Paulo, vai daí. A questão, Antero, é que assim, se você olhar para os jogadores que o Palmeiras tinha hoje à disposição, tá? Então, não tinha à disposição figuras importantíssimas do elenco, ponto. É lógico, jogadores de seleção, né? Não tinha à disposição. Mas o Palmeiras termina o jogo, veja só, até para a gente tentar fazer um exercício aqui, sem utilizar, além das substituições feitas pelo Abel, sem utilizar Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima. O Lucas Lima um pouco menos. Pergunta para o Silvinho se ele não queria escalar hoje no time titular do Corinthians, Zé Rafael e Gabriel Menino, Antero. Sim. O Davidson ajudava hoje. Queria. Então vamos lá. Bom, deu pontapé inicial aqui, agora retomando um pouquinho da conversa que a gente teve até o momento. O Palmeiras entra numa competição com uma expectativa maior do que o Corinthians. E é lógico, e é normal, e tem de ser assim. E com uma cobrança maior também. Se vocês falarem assim, desfalques importantíssimos, na boa, para mim, um desfalque, o Gomes. Nem o Everton não foi porque o Jailson, as duas bolas perigosas, ele pegou. Bom, o Danilo, belo jogador. Entra e sai, e uma hora você fala, agora ele é titular. Esse agora é titular, de repente ele não tá. Patrick de Paulo, não, rapaz, esse garoto também, esse vai arrebentar. De repente some. Então também não são assim titulares absolutos. Vinhas, bom, não tem jogado já faz um tempo. Então, titular, Gomes. Né? E o Everton, claro, mas que não fez falta. Agora, com os jogadores que tem, e todos esses aí participando ativamente de conquistas da temporada passada, é time forte. Time forte, mais forte do que o do Corinthians. Não tem como, gente. Não tem como. E o Birner falou, até acho assim, muito legal a ponderação do Birner, sabe? Daquela coisa mais tranquila, mas brincando, e o Birner sabe disso, né? Porque é um Palmeiras e Corinthians, meu. Não é. Pega aí, a torcida do Palmeiras tá brava, tá invocada. E por quê? Não é só pelo empate em casa e não jogando bem. É porque há um acúmulo de decepções. Você fala, poxa, mas o torcedor é ingrato. Gente, isso eu concordo. É assim, a vida é a régua, é o momento. Comentei isso, de acordo. Então, isso, porque o Palmeiras conseguiu aquelas conquistas. Eu fui um dos que falaram assim, calma, gente, a cabeça desses rapazes aí, cabeça, perna e tudo, os caras estão numa avalanche impressionante. Claro, sim. Né? E talvez agora, com as desclassificações, não, desclassificação na Copa do Brasil, né? O Campeonato Paulista já foi. Vai ter um pouco mais de tempo até para ter um fôlego.
na Libertadores e no próprio Campeonato Brasileiro. Porém, há um acúmulo de decepções. Você fala, pô, o time chegou, né? Pode nem sempre ganhar, ok. Mas, gente, ele foi bem nesses momentos decisivos. Sempre a gente cita o jogo contra o Flamengo na Supercopa. E depois os pênaltis foi um desastre. Contra o Defensa e Justiça, um desastre. E também aqui na Libertadores. Contra o São Paulo, um desastre. Contra o CRB, um vexame. E não jogando bem também. Naquele negócio dos 30 e tantos chutes, aquilo lá é uma engana trouxa, né? Então, é isso que preocupa. É o acúmulo não só de quedas ou de títulos não conquistados ou de desclassificação, como na Copa do Brasil, mas é de futebol que não tem agradado, não tem rendido. E aí você pega um Corinthians, que está ali abalado, faz 1-0 e deixa de jogar, mesmo com as explicações que o Birner encontrou e muito bem colocadas, mas não é nem questão... Até você mesmo, Birner, você deu um motivo para dar um desconto para o Palmeiras, mas também justificou a decepção que a gente tem enxergado. Há jogadores que não estão rendendo. Mike não rende, o Marcos Rocha, você pode falar, voltando, não sei o quê. Vitor Luiz, eu não estou falando de entrega, hein? Pelo amor de Deus, vocês nunca vão me ver chamar jogador de preguiçoso, vagabundo e coisas desse gênero. Isso não, eu tenho um respeito muito grande pelos trabalhadores. Então, vamos dizendo assim, render em campo. Luiz Adriano não está rendendo, embora a gente veja que há momentos, há partidas em que ele volta, ele recompõe, etc. e tal. O Rony, nas últimas 2, 3 partidas, o Rony do começo do ano passado, não esse Rony destruidor, avassalador. O Vitor Luiz também com limitações. O Felipe Melo também, que é um cara que tem até um passe, eu acho assim, excelente, mas tem jogado menos do que pode. Hoje o Scarpa foi aquém do que pode. Então não é nem questão de esquema, de tática, é também de jogadores que não renderam. Então é um acúmulo de fatores negativos nesse momento que me levaram a essa afirmação mais peremptória de que esse resultado foi pesado para o Palmeiras. E pesará. A cobrança é maior para o lado do Palmeiras, será assim, do que para o lado do Corinthians. O Corinthians fala assim, opa, que beleza, nossa, a gente podia tomar uma surra, que nem tomamos, né? Recentemente no Campeonato Paulista, e não aconteceu. Para o Palmeiras passa mais uma daquela e fala assim, caramba, esse time vai brigar pelo título paulista, pelo brasileiro? Esse time vai brigar pela Libertadores? E a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Palmeiras é atual campeão da Libertadores, é campeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Então, agora há um acúmulo realmente de decepções, de apreensão. Agora, até para responder essa pergunta que está aqui embaixo na nossa tela, me parece que sim, né, Celso Zelt? Hoje o melhor jogo do Corinthians sob o comando do Silvinho, a evolução foi nítida, né? A evolução, a entrega, mas na tática mesmo, naquilo que o Corinthians queria executar como jogo, dentro de todas as suas limitações técnicas, conseguiu em boa parte do derby. Essa é fácil de responder, né, Paulo? E é bom que não chamam a gente de resultadista, porque o resultado hoje não foi vitória. O Silvinho tinha conseguido uma vitória contra o América, né, com um gol de pênalti, e até por exclusão é o melhor jogo, porque não tem uma concorrência de outros jogos que chamem a atenção. Mas mais do que ser o melhor ou não, eu destaco justamente isso que você falou, a evolução. Você percebe trabalho ali, um trabalho ainda gradativo. Eu acho que o Silvinho começa hesitando e, na minha opinião, com algumas decisões questionáveis. A história da linha de 4 com o Piton não é. Linha de 4 é com o Fábio Santos. Esse é um ponto. A hora que ele escala o melhor zagueiro dele, que é o João Vitor, também acho que ele ganha. A hora que ele pode contar com o Gabriel, tudo isso vai ser de uma maneira gradativa. Talvez a hora que ele tiver o Vital bem fisicamente, a gente não pode esquecer que o Vital está voltando, né? Então também ele está pegando mais leve com o Vital, mas são contribuições a esse trabalho que todos nós sabemos não é um trabalho fácil. E a gente vê ali tijolinhos, né? Os tijolinhos de hoje foram essa coisa de um time que quer ter a bola, pelo menos o técnico quer ter a bola. Eu não sei se esse time consegue ter a bola, mas ele, como técnico, quer que o time tenha a bola. E a gente já viu isso. Um time mais com a bola, tentando pensar, tá achando soluções. O Mosquito como arma de ataque, a gente pode
até falar, mas isso é óbvio. Até 3 ou 4 partidas isso não era tão óbvio. Ele estava ali de falso centroavante. Ô Celso, Então, toda hoje hora dá você- uma chinelada no mosquito, hein? Você tem definido. Você tem definido que o Mosquito joga aberto ali. Acho que ali ainda é pouco. Ainda é pouco para tentar surpreender o adversário. A gente fala do time previsível. O Corinthians é previsível por isso, porque todo mundo sabe que vai ser bola no Mosquito. E aí entra também o quinhão de cada um. Se tudo começa a andar melhor, o Luan também tem que andar melhor. Ele é alguém que pode contribuir com a categoria que Deus lhe deu. Né? A gente fica reclamando tanto que esse time, as pessoas, os jogadores não têm essa categoria. O Luan tem. É um dos jogadores também que aí vai precisar passar a mostrar mais. O Luan, ele tem muita dificuldade para jogar de costas, isso é muito claro. Mas na ideia do Silvinho, ele não tem que jogar de costas. Quando o time tiver entrosado como o técnico imagina, eu não sei se vai chegar nesse estágio, mas como o técnico deseja, o Luan vai ser um cara que sai dali, de próximo dos zagueiros, vem para receber a bola de frente e trabalhar com os jogadores que chegam pelos lados, tornando os zagueiros do adversário inúteis. E aí você vê, por exemplo, a sacada do Silvinho. Né? O Cantilho, ele é o primeiro volante, entre aspas, é o jogador mais recuado, porque ele tem o passe longo, ele é o cara que pode chegar na entrada da área finalizando melhor do que finaliza o Gabriel, que entra na área. Né? Não pisa, tá, Pedro? Por favor, ele entra na área, ele frequenta a área. Se pisa na área... Mas ele pisa, porque ele não vai voando, né? Não, lógico. Até porque só pisar não adianta Vamos lá, também. ele não chega, Muito óbvio, ele não né? chega voando, ele pisa. Vai box, Jogador que pisa tá cheio. Eu quero ver fazer alguma coisa lá dentro. Amigos, É deixa eu só chamar o Abel, a gente continua a conversa. Opa, Vamos lá. Abel, De olho em você, Vamos, Abel, que eu quero que eu ouvi Falando ao vivo, Abel. Abel Ferreira, você, técnico do Abel. Palmeiras.